acontecendo, a gente vai tentando estruturar diferentes momentos. E para esse semestre, uma das nossas pretensões é justamente pensar e construir seminários ou encontros em que sejam essas as temáticas abordadas, porque isso vai nos ajudar, inclusive, a discutir e a fazer os nossos trabalhos no núcleo. Bom, se essa é a ideia, aí vocês pensam assim, nossa, mas então a gente vai fazer um evento conversando com pensadores, com teóricos, com professores, que podem falar das suas práticas em relação à educação, inclusive a educação especial? Sim, e o mais massa, acho que vocês já perceberam hoje, que nós temos professores super gabaritados para falar isso com a gente. A gente tem a professora Shirley, que tem um estudo muito significativo no âmbito do autismo e que fala sobre a beleza de como que a vivência prática nos impõe outros olhares acerca da teoria que compomos. Então, isso é muito bacana. Nós temos a professora Tatiane, que é a nossa querida coordenadora também, que fala sobre educação dos surdos. Se não me engano, Edivanilson também é uma pessoa que tem na inclusão uma temática cara de pesquisa. Ou seja, dentro aqui, já do nosso curso, a gente tem um monte de pessoa que vai poder dialogar com a gente. Mas nós também convidaremos algumas pessoas. Uma delas, inclusive, que está na pretensão aí, é a Simone Tedesco. Foi uma aluna minha, eu tive a oportunidade de orientá-la na Federal de São João del Rei. Ela trabalha com a alfabetização, na perspectiva de alfabetização e letramento, que foi outra paixão que vocês assinalaram, que a professora Ana Paula também trouxe para nós. Ela trabalha com a alfabetização de alunos cegos, de pessoas cegas, de crianças cegas. E ela criou diferentes possibilidades e metodologias para esse trabalho. Ela, inclusive, defendeu isso na sua especialização, no âmbito da educação, e que eu acho que é alguém que vai contribuir demais com a gente, para falar sobre, olha, o que significa trabalhar com a educação especial de alunos e alunas cegas, e como que esse trabalho pode ser feito quando a gente está falando da alfabetização e do letramento. E aí, então, reparem que nós temos uma temática que vai nortear todo o nosso semestre, dialogando com as disciplinas, e vamos tentar construir esses diferentes encontros com pontes, com diferentes pensadores, professores, teóricos e teóricas, que vão nos ajudar a pensar e a repensar as imagens que talvez tenhamos hoje. A ideia é a gente crescer com isso, né? Como a gente sempre faz. E aí, pessoal, quando a gente pensa assim, ó, especificamente, olha, o que a gente vai pensar como atividade? De modo resumido, a gente vai, claro, dividir essas temáticas, e aí o trabalho vai ser em grupo, tá? Essa vai ser uma dinâmica que vai ser construída em grupo, um grupo vai se articular a partir de um tema específico, ele vai se aprofundar nisso, vai ser supervisionado, vai ter toda uma tutoria para ajudá-lo nesse processo, e aí nós vamos fazer aquela espécie de seminário em que a gente apresenta esses trabalhos, em que a gente tem a oportunidade de ver o que o colega está falando. Eu estou falando muito rápido, Divina, perdão. Eu vou tentar desacelerar, tá bom? Eu vou engatando, né, gente? Educação especial para essas pessoas também super agitadas. Obrigado pelo toque. Mas, enfim, continuando. A ideia, então, é que a gente tenha a oportunidade de apresentar os nossos trabalhos, os nossos estudos. A gente fazer um seminário, basicamente, debatendo aquela especificidade da educação especial a que nos dedicamos. Só que, mais do que apresentar isso, nós temos um desafio. A ideia também é que a gente procure um espaço escolar, um espaço formativo, que desenvolve algum trabalho com esse tipo de público. E aí, o que é bacana? Quando a gente olha esse trabalho sendo executado em algum lugar, a gente tem ali todo um bojo de possibilidades metodológicas, pedagógicas, que são apostas daqueles professores e daquelas professoras. A Shirley virou no início e falou sobre um grande trabalho em Jaboticatubas. Olha que massa. A gente vai lá, vai à escola, percebe, vê que tem um trabalho lindíssimo sendo feito e como aquilo pode impactar na nossa formação, no nosso entendimento acerca de algo, no nosso crescimento enquanto fazer pedagógico com essa temática. Então, é a gente se aprofundar e buscar em diferentes escolas possibilidades de atuação. E aí a gente pode trazer fotos, a gente pode apresentar materialidades, a gente pode falar das estratégias, pensar nesses fazeres que comunicam e, claro, nos ensinam. É essa que é a grande ideia. Para os próximos núcleos formativos, nós já temos também alguns temas em mente, e aí, só para não dar muito spoiler,
A gente vai discutir gestão, a gente vai discutir as tantas modalidades de educação, e a gente vai falar da IGE, a gente vai falar de educação quilombola, de educação no sistema prisional, etc, etc. A gente vai ter oportunidade de falar de seminários de pesquisa, quando a gente já estiver fazendo TCC, pensando em pré-bancas. Enfim, a gente está com o trabalho já todo articulado, pensando nas diferentes ações em todos os núcleos formativos até o final do curso. Para esse semestre, para esse núcleo formativo, o nosso grande debate vai ser essa educação especial com foco na inclusão da pessoa com deficiência. Eu sei que eu falei um pouco rápido, mas a ideia, eu confesso, estou um pouco preocupado, inclusive com o horário aqui que já está um pouquinho avançado, mas a gente vai ter a oportunidade de nos reunir no NIP, né, e alunos e tutores para poder discutir melhor e entender melhor esse trabalho. E aí eu já estou vendo aqui algumas perguntas. Este lugar pode ser tipo a PAI? Sim. Bom, a Tati já respondeu. Sim, pode ser a PAI. A PAI desenvolve esses diferentes trabalhos. Mas pode ser também a escola pública aí da sua rua, que certamente tem um aluno com deficiência que recebe, como que ele trabalha, como que aquelas professoras, como aquela coordenação tem se organizado para pensar a inclusão efetiva desse sujeito, sabe? Enfim, são muitas possibilidades. A ideia é que a gente tenha esse conhecimento, essa possibilidade de discussão e que isso nos ajude a pensar uma educação que de fato seja para todos e todas, tá bom? E aí, Divina, vou me aproveitar aqui da sua fala. A ideia é essa, é muita coisa para absorver mesmo. E assim sempre será a educação. A gente sempre vai ter muita coisa para absorver, porque nós nunca conseguiremos absorver tudo, né? É aquela aprendizagem que se faz ao longo da vida e nunca se encerra. São os novos desafios, a gente se lança a eles e vai aprendendo. Eu me lembro no semestre passado, quando nós lançamos o desafio de produzir materialidades pedagógicas. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Que desespero, será que vai dar? Não, gente, aí vocês vão apresentar. Meu Deus, mas a gente vai apresentar num seminário. Todo aquele medo que mexeu com a gente, o frio na barriga, gera tensão, pode ser gostoso para uns, triste para outros, mas o mais bacana é ver que quando nós nos lançamos a esses desafios, o quanto a gente cresceu, como que a gente pôde, num seminário com outras instituições, falar desse nosso percurso, como que nós aprendemos e fizemos trabalhos lindos e inspiradores para diferentes espaços. A nossa expectativa é que, neste semestre, a gente consiga novamente essa possibilidade de tanto crescimento, tantos desafios, tantas trocas e pensando, acima de tudo, essa educação inclusiva para um público que é historicamente marginalizado. Vai ser muito potente, eu espero que seja, e a gente vai poder trocar um pouquinho mais. Beleza? Vamos lá. Teoricamente é isso, tá, gente? Esse é o resumo da atividade. Eu vou ligar, vou aqui só um momentinho. Pronto, voltei. Vou fazer a disciplina do Douglas também. Uai, pode vir. E olha que bacana. Vou completar minhas horas. Maria José, olha que bacana, você está falando assim, olha, aqui as nossas escolas estão fechadas. Sim, né? Em muitos municípios as escolas estão fechadas. Mas apesar de estarem fechadas, possivelmente está tendo alguma ação de atividade remota. Como é que está sendo feito, então, o trabalho remoto com esses alunos e alunas? Será que a gente pode ver ali alguma possibilidade? O trabalho que a Shirley falou para nós foi, inclusive, sobre isso. Como que uma professora conseguiu desenvolver esse trabalho num contexto de pandemia. E olha que coisa incrível, né? E ali ela foi, se destacou e fez um grande trabalho. Ou seja, há muitos lugares que a gente pode buscar. Eu posso buscar nessa escola aqui da minha frente, mas eu posso buscar também a partir de outras experiências que eu ouvi falar, que eu descobri, e ir atrás disso para apresentar aqui, para aprender, enfim, né? A Divina está aqui falando, acompanhei a aula no 2º ano de uma escola municipal, percebi dificuldades que é trabalhar com os alunos com dificuldade de aprendizagem. Sim, Divina, e isso tem muito a ver com essa nossa história de uma educação que não foi inclusiva, que não é inclusiva, que não é pensada para aqueles que são entendidos como diferentes. Eu tive oportunidade, eu sou da Zona da Mata Mineira, sou lá de Juiz de Fora, e aí dei uma rodada, né, naqueles espaços, Miradouro, Coimbra. Quando me perguntam se já foi para Coimbra, eu já, só não falo que é Minas. Enfim, rodei até dizer chega.
E me deparei, por exemplo, com escolas, especialmente no espaço rural, em que nós tínhamos uma professora de 17 anos, né, não tinha completado o seu ensino médio, que era responsável por toda a educação especial que ocorria naquela escola. Então, ela tinha alunos com realidades diversas, inúmeras deficiências, e tinha feito um curso de 2 horas de capacitação. Imagina como acontece esse processo. E por que a gente olha para isso e pensa que isso é ainda possível hoje? Justamente porque, historicamente, nós não nos organizamos enquanto educação brasileira para pensar esse público. E isso é uma das aprendizagens importantes que nós teremos também nesse semestre. Entendendo que, historicamente, esses grupos foram deixados, o que podemos nós, como pedagogas e pedagogas, fazer para construir outros horizontes? Para defender essa educação que a gente defende, que é emancipatória, que é significativa, que é a construção de um sujeito que seja pleno, de uma cidadania emancipada, perpassa também por esse debate. E é isso que a gente vai aprender, e para isso a gente tem aqui grandes professores a nos inspirar e outras pessoas que a gente vai chamar para conversar com a gente. E claro, né? Muito disso e dessas aprendizagens, eu sei que boa parte de vocês tem e vão poder dialogar com a gente, assim como boa parte dos tutores de vocês. A ideia é que a gente faça essa conversa bem bacana, pensando numa educação que é inclusiva e que inspire os cantos todos. Inclusive lá em Guarani, viu, Naíse? É isso. Eu vi, acho que aqui uma pergunta sobre se a atividade está postada no AVA. Ainda não, tá? Porque a ideia é, não sei se eu adianto, mas basicamente postar de uma maneira geral o que a gente tem até fins do curso, mas nós vamos ter esse momento de postar unicamente a nossa atividade para esse semestre e pensar na nossa reunião. Beleza? Eu queria primeiro fazer esse encontro com vocês, porque a gente sabe que, assim, se a gente posta um negocinho lá e não está muito explicado, bate um desesperozinho, né? E aí a ansiedade vem, falei, calma, então a gente explica, posta lá e depois a gente faz o nosso novo encontro. Acho que é isso, pessoal. Tem uma questão interessante aí colocada pela Divina, e que a gente até conversou nos bastidores, né, Shirley, que é a questão das dificuldades de aprendizagem, que são, por vezes, diferentes, estão desassociadas às questões da deficiência em si, porque muitas questões de dificuldade não estão relacionadas necessariamente ao intelecto, a algum distúrbio, né, alguma malformação, mas sim também pode estar associado, por exemplo, às práticas pedagógicas ou à condição socioeconômica daquela criança, ou seja, uma criança que vai desnutrida para a escola, ela vai ter que capacidade de poder aproveitar a aprendizagem, né? Entre outras situações, crianças que estão em situações de violência, crianças que estão em situações N de dificuldades sociais, culturais, econômicas, etc. e tal, não vão dispor do mesmo aparato de aprendizagem do que uma criança que tem um ambiente saudável de convivência. Então, muitas vezes a gente associa, né, a uma dificuldade de aprendizagem até mesmo um distúrbio ou uma deficiência. Essas questões nós vamos ter que cercar aqui. E a gente dialogou também da necessidade de nós, enquanto futuras e futuros pedagogos, sabermos encaminhar determinados tipos de situação que não está na nossa alçada, mas que a gente desconfia que outro profissional vá dar conta daquilo. Então, é o nosso papel ser especialista, eu tenho que ser uma psicóloga para poder acompanhar, orientar aquele menino, suprir aquela demanda? Não necessariamente, mas eu tenho que estar sensibilizada o suficiente, eu tenho que estar munida de percepções para que eu consiga encaminhar aquele aluno para um outro atendimento. Isso é importante a gente começar a cercar. Daqui a pouco, quando vocês começarem a estudar a disciplina de psicologia, vocês vão ver isso com mais clareza, mas é algo que a gente vai ter que bater na tecla. Porque nós temos essa tendência nas escolas, a gente vê isso com muita recorrência de professores associarem, chamarem os alunos problema, que na verdade não são alunos problemas, são os problemas, é a gente que transfere para eles. Tá? Isso é muito, muito sério e tem que ser discutido aqui também nesse curso. Vocês não cheguem nas escolas com esse tipo de raciocínio. Tá? E é complexo, é difícil. Outro ponto
desse TIS também é que a gente vai discutir em alguma medida a Helena Tipoff, porque a gente funciona, né, a unidade Ibirité funciona na Fundação Helena Tipoff. Helena Tipoff é um ícone aí quando se fala em inclusão, que é uma mulher precursora, desbravada, fantástica, estudou com Claparré, estudou com Piaget, com Freud. A mulher conheceu essa galera toda, veio aqui para Minas, fez história e a gente está lá convivendo pertinho dela. Às vezes até costumo ouvir o sussurro dela sendo no meu ouvido, porque a nossa diretora estuda Helena Tipoff e ela quase que é uma intérprete de Helena Tipoff, né? Ela lê os diários, lê a história, os cadernos de Helena Tipoff, ela liga para mim, é meia hora Helena Tipoff e 10 minutos da pauta do que ela quer falar comigo. É impressionante. Então eu tô com a Helena Tipoff agora na minha cabeça e essa semana eu fui até na unidade, a gente fez uma visita técnica lá com o pessoal, aí entrei no quarto da Dona Helena, e aí a gente foi revendo as histórias emblemáticas da Helena Tipoff, o trabalho de Dona Helena com os excepcionais, que na época chamavam os excepcionais, né? E todo esse contexto, eu acho que ele é importante quando a gente trabalha a questão da educação, especial na perspectiva da educação inclusiva, estando na Fundação Helena Tipoff. Então, é uma pauta aí que talvez a gente traga para vocês alguém para falar desse pioneirismo da Dona Helena em Minas, no Brasil, trazendo essa temática de inclusão, que ela é muito importante nesse contexto. Certo? Concorda, Douglas? Só faço a disciplina se você incluir Dona Helena. Concordo e acho que já tem até uma convidada, assim, para falar sobre a Helena Tipoff. Acho que a gente consegue trazer até a própria Helena, só. Porque a Camila falta, né, receber ela mesma. Enfim. Mas vamos lá, vamos caminhar aqui para o final. Deixa eu ver. Tem gente que está com fome, querendo tomar café, vamos terminar. Todo mundo conseguiu fazer o barquinho? Se um barquinho de tinta assim no azul do motel. Esse barquinho é só para a gente fechar. Fez, Lu? Vamos imaginar aqui que a gente quer navegar e tem alguns problemas que estão acontecendo que a gente quer tirar fora da nossa reta. Aí, imagine alguma coisa aí que vocês queiram tirar como empecilho desse caminho. Nós vamos cortar aqui, ó. Rente a quina do barco, vocês vão tirar um pedaço. Joga fora, sai fora desigualdade, sai fora tristeza. De um lado, do outro também, nós vamos cortar. Vamos cortar aí o luto, vamos cortar as mortes na pandemia. Jogar fora. Tirar tudo de ruim. Por fim, nós vamos cortar ainda a cabecinha aqui do barco. Estão vendo? Vou fazer tirar um pedacinho aqui, eu vou até abrir para vocês verem. Vamos tirar um pedacinho, fazer tipo um buraquinho. Cortei um pedacinho. O que nós vamos abraçar? A gente vai abrir, vocês vão abrir aí agora. Vamos ver o que vai sair. O barco quer desmontar mais não. Essa saiu uma camisa. Viram? Essa camisa, de um lado tem o nome de vocês, do outro lado, presente de vocês. O meu foi saúde. E cada um vai colocar o seu. Isso aqui é para vocês se sentirem abraçados e abraçadas. Já que nós não podemos sair, pega essa camisa e se sintam abraçados e abraçados. E dá para usar aí numa turma também, caso vocês queiram fazer uma dinâmica. Isso aí. Vocês não imaginavam que de um barquinho sairia uma camisa. Ai, ai. Aprenderam. Então é isso, gente. Essa atividade é só para a gente se aproximar, trabalhar a psicomotricidade.
para vocês refletirem um pouco aí nesse final de sábado, nas nossas angústias, mas também nos nossos apelos, nos nossos desejos, que sejam os melhores possíveis, que a gente consiga dar fluidez, leveza nesse semestre, que não está sendo fácil para ninguém. A pandemia não acabou e a gente precisa superar todas essas dificuldades da melhor forma possível. E eu acho que uma das formas que a gente pode enfrentar isso é se sensibilizando com o outro, sentindo com o outro, fazendo o melhor pelo outro, porque o que a gente faz de melhor para o outro volta em dobro para a gente. É pelo menos nisso que eu acredito. Tá? Então, bom final de semana para vocês. Vou aproveitar que vocês abriram a câmera, eu vou tirar uma foto. Bonito. A Alicia está saindo sua testa. Não está saindo. Fui mandando lá no grupo. Sâmia também só tá saindo a boca. Agora a Karine que apareceu. Alguém podia tirar também, porque para mim, quando eu reproduzo para vocês. A Renata eu só vejo dos olhos para baixo. A Renata eu só tô vendo o olho e o nariz, Renata. Renata, eu estou vendo. A Alice é que eu vejo só a testa. A Alice agora apareceu só o coque para mim. É, também. Geral tá aqui na área. E aí, Geral? É porque eu tô no celular, será que é por isso? É só se distanciar e puxar para frente. Tirou aí, Douglas? Tirei. Beleza. Tirei mais aqui. Obrigado, pessoal. Vamos registrar aqui. Eu vou parar a gravação para ela salvar e depois a gente vai disponibilizar lá no AVA, caso vocês queiram retomar alguma coisa ou